para o nosso 5º episódio do Crismados em Ação. Estou aqui, a Josi. Eu sou o Lourenço. Sou o Sérgio. Eu sou a Mariana. Eu sou a Laura. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, coordenador da liturgia, o Marcos. Pode se apresentar. Bom, boa noite. Como a Josi mesmo falou, meu nome é Marcos Frutuoso. Estou como coordenador litúrgico da comunidade Santa Cruz, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, há aproximadamente 3 anos. Faz 3 anos que eu venho desempenhando ou tentando desempenhar essa função. A gente preparou para hoje algumas perguntas e a gente vai começar com o Lourenço fazendo a primeira pergunta. Tá. Como você começou a sua caminhada religiosa? Bom, a minha caminhada religiosa, ela começou há muitos anos atrás. Hoje eu tenho 54 anos, tá? Mas eu comecei a minha caminhada religiosa com mais ou menos 9 ou 10 anos de idade, tá? Essa caminhada, ela se iniciou num bairro de Florianópolis chamado Jardim Atlântico, tá? Inclusive, na época, o padre Aquilino, que faz parte hoje da paróquia, estava no Jardim Atlântico e ele foi um dos que me iniciou na liturgia. Então eu tinha 10 anos, catequese, comecei a fazer liturgia, já fui coroinha, participei de grupo de jovens, fui coordenador de grupo de jovens, e essa minha caminhada, ela, digamos assim, ela meio que se interrompeu quando eu tinha 15, 16 anos, por algumas situações da juventude, que não vem ao caso comentar, inexperiência, enfim. E efetivamente eu retomei a minha caminhada há aproximadamente 4 anos, quando a minha filha Valentina começou a fazer a catequese, e aí em função disso a gente começou a se aproximar mais da igreja novamente, né? E recebendo convites para servir, para participar, para ser festeiro, etc. e tal, até que eu cedi aos apelos. É bom frisar que eu fiquei um longo período afastado da igreja, não afastado de Deus, não afastado da minha fé. Basicamente isso. A segunda pergunta é: quando você reconheceu Jesus como mestre da sua vida, como foi esse encontro? Uma vez só? Várias vezes? Eu acho, bom, primeiro deixa eu falar uma coisa. A Josi, ela me mandou uma colinha e eu não li essa colinha. Então, a primeira sugestão que eu posso dar a vocês: escutem os catequistas e as catequistas de vocês, tá? É uma pergunta um pouco difícil, porque eu acho que a gente reconhece Jesus, e pode ser até um clichê, mas a gente reconhece Jesus a todo momento, desde que nós estejamos dispostos a reconhecer Jesus, tá? Qualquer coisa que acontece no nosso dia a dia, se a gente parar com frieza para analisar, a gente percebe que tem a presença de Deus, né? E tem um monte de gente que diz: Deus está nas flores, Deus está na chuva, Deus está no vento, Deus está nas crianças, Jesus está nas crianças. E realmente está, mas eu acho que ele está mais além. Ele está principalmente, ou deveria estar principalmente, dentro do nosso coração. A partir do momento, é mais ou menos assim, eu vou tentar exemplificar. Seria mais ou menos assim: se você está dentro de uma sala de aula, assistindo uma aula que você gosta, que você quer assistir, você vai prestar atenção. Quando você está dentro de uma sala de aula, acredito que a maioria aqui não gosta de matemática, né? Então, você é uma exceção. Então, a matemática para a maioria das pessoas é difícil, porque é algo que você não entende, não gosta e não quer aprender. Eu acho que Jesus é mais ou menos isso. Se você estiver disposto
abrir o seu coração, ele vai se mostrar em cada situação do seu dia a dia. A próxima pergunta são duas minhas também, e parece com a outra que é: como foi o seu chamado para pescar homens/almas? Sobre a passagem que acho que é de hoje, não sei se você Eu li. como você acha que seu servir na igreja ajuda nessa missão? Sabe que é uma coisa que eu, sinceramente, eu nunca parei para pensar, tá? Por que eu nunca parei para pensar? Porque eu faço o que eu faço de uma maneira extremamente natural e eu acabo não vendo o resultado disso, tá? Mas eu penso que talvez, por exemplo, conversando com vocês aqui, eu acho que é uma maneira de eu estar tentando dar o meu testemunho, mostrando o que eu faço, ou o que eu tento de fazer de bom, mostrando como que eu sirvo, e a partir daí, talvez vocês vendo esse tipo de coisa, vocês se atraiam. Porque hoje eu acho que é muito mais difícil você trazer é muito mais fácil você trazer as crianças para dentro da igreja do que os mais velhos. Por que isso? Eu sou um exemplo indireto disso. Eu contei para vocês do meu afastamento da igreja e eu retornei à igreja por causa da minha filha, né? Hoje a minha filha, por N questões, não frequenta mais a igreja, mas eu continuo. Então, o fato de eu servir e estar conversando com vocês talvez estimule vocês a conversar com o pai, a conversar com o irmão, a conversar com o vizinho, e a partir daí vocês estarem trazendo. Então, na verdade, ser pescador de pessoas para a igreja, eu acho que é você tentar ser o mais natural, o mais sincero possível. A partir do momento que você faz as coisas sem hipocrisia, sem querer aparecer, você acaba transmitindo isso para as pessoas e as pessoas acabam absorvendo isso e trazendo outras pessoas. Então, eu vou falar com essa pergunta aqui. Como você servir na igreja te aproxima mais de Deus? Eu acho que o servir na igreja me aproximou mais de Deus, porque fez com que eu me aproximasse mais das pessoas que servem. Como eu contei para vocês, eu com 10 anos até coroinha eu fui, né? E depois passou, eu era coroinha, mas eu não tinha tanta função, tá? E é interessante, a partir do momento que você começa a servir na igreja, a servir numa missa, numa liturgia da palavra, você, numa celebração da palavra, você começa a perceber que aquela 1 hora de celebração, ela começou muito antes. Ela começou uma semana, pelo menos uma semana antes, preparando a equipe, preparando os coroinhas, se é missa solene, vamos praticar, vamos treinar os ministros, enfim. E nessa 1 hora, a grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas não sabem de todo o trabalho que você tem para que aquilo funcione. E isso é que me aproximou mais de Deus, porque eu comecei a perceber que essas pessoas que estão lá dentro, que servem, elas servem simplesmente por amor. Elas não ganham absolutamente nada em troca, falando da questão financeira, da questão material. Mas elas acabam ganhando porque cada pessoa que sai da celebração com um sorriso, com um olhar de alívio, com um olhar de tranquilidade, é o pagamento que a gente recebe, aí eu vou botar uma aspas, é o pagamento que a gente recebe pelo que a gente fez. E aí você começa a pensar, caramba, que poder é esse que faz com que uma pessoa, muitas vezes, entre na igreja desacreditada, triste, aborrecida e saia sorrindo. Só pode ser um poder que a gente não consegue tocar, mas que a gente sim consegue sentir. Então eu acho que é dessa maneira que eu
que me aproximou mais de Deus. Entendi. Se lembrar e puder, conte um pouco sobre a sua crisma. Caramba! Estamos falando coisa de 40 anos atrás. Ó, dona Mariquinha lembrou de detalhes, né? É. Eu falei, gente, que memória mesmo. Eu me lembro que eu não tenho certeza que se ele me crismou, mas a minha primeira Eucaristia foi com o Padre Aquilino. E a única coisa que eu me lembro efetivamente da minha crisma é eu entrando para receber a crisma com o meu padrinho, né? O padrinho normalmente era a gente que escolhia, meu padrinho, graças a Deus, até hoje está vivo. E eu vou ser bem sincero para vocês, é a única coisa assim que eu me lembro, tá? Não me lembro mais de absolutamente nada. Tá. Uma música que marcou sua caminhada na igreja. Coincidência ou não, tá? Tem muito a ver com a leitura de Lucas, que a música é um certo Galileu. Não vou cantar porque. Mas eu vou falar a letra. Eu até trouxe aqui. Um certo dia, beira-mar, né? Exatamente. É uma música que sempre. E é uma música que eu me lembro. Quando eu tinha 10 anos, além de participar disso tudo, tinha uma senhora que era catequista, Dona Lúcia, e ela é uma exímia cantora e ela ensaiava com a gente. Ela tentou montar um coral e não deu certo. E era uma das músicas que a gente sempre treinava, e o início da música é assim: um certo dia à beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem escutava. Por que eu gosto e eu até me arrepio com essa música? Porque ela me traz a minha infância, né? E também ela mostra que Jesus não falava bonito, Jesus não tinha dinheiro, né? E no entanto ele trazia as pessoas para a gente. Ele trazia as pessoas para ele, né? E essa música, ela mostra exatamente como Jesus era e principalmente exatamente como a gente é ou como a gente deveria ser, né? Porque você não precisa falar bonito para que as pessoas gostem de você, para que as pessoas acreditem em você. Você simplesmente tem que ser sincero e tem que ser honesto. E essa música demonstra isso. E depois tem uma outra música que eu canto, inclusive, hoje com o meu neto. Eu tenho um neto de 10 meses, o Danilo, que é Mãezinha do Céu, que essa daí é clássica, né? Essa é clássica. Essa vocês conhecem. O que você diria a alguém que está iniciando ou pensando ainda onde poderia servir na igreja? Bom, eu poderia puxar a sardinha para o meu lado e dizer comecem pela equipe litúrgica, né? Porque inclusive estamos precisando de pessoas. Mas eu acho que você deve começar aonde você se sentir bem. Tá? Então vamos lá. Eu tenho vergonha de ficar lá na frente como coroinha. Então fica lá na acolhida. Eu não gosto da acolhida porque eu sou tímido, eu não sei sorrir. Ok, então conversa com a Josi, conversa com o Marcos, conversa com a Andréia. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer sem sermos vistos, tá? E podem estar ajudando sim no dia a dia. Então acho que a gente tem que começar de uma maneira bem do nosso jeito. Sem imposições. Você tem que ser coroinha. Não, você tem que ser o que você acha que você pode fazer naquele momento. Na verdade, vocês podem tudo. Tá? Mas vocês primeiro têm que aprender o que vocês podem. Exatamente. Então, assim, eu sempre digo, eu tenho vergonha de ler. Você tem vergonha de ler? Não quer aparecer lá na frente? Começa com as preces. Porque na hora das preces, está todo mundo em pé, você fica na parte de baixo e ninguém, ou praticamente ninguém enxerga.
Então você tem que começar por onde você se sente bem. O importante é começar por algum lugar. O que a passagem de pesca milagrosa te lembra no teu servir, na tua caminhada? Pergunta difícil. Eu acho que ela me traz alguma coisa com relação à minha caminhada, que na verdade Jesus nessa passagem, ele conversou bastante, ele falou com as pessoas que lá estavam, e depois ele fez com que os apóstolos confiassem nele, certo? A partir da confiança, eles jogaram as redes e eles tiveram uma pesca histórica. Isso aconteceu por quê? Porque eles acreditaram e porque eles confiaram. Então eu acho que essa parte bíblica, ela, para quem serve, para quem tenta trazer pessoas para servir, eu acho que começa por aí. Eu, como coordenador litúrgico, eu jamais vou conseguir convencer qualquer um de vocês a ir fazer uma leitura se vocês não confiarem em mim, se vocês não confiarem no que eu estou dizendo. Então, eu vejo dessa maneira. A fé e a confiança que as pessoas têm que ter para comigo. Assim como para que a Josi consiga transmitir a mensagem dela enquanto catequista, vocês têm que confiar nela. E essa passagem, ela me transmite mais ou menos isso. Muito bem, Queria agradecer por você ter vindo aqui, por poder ter esse tempinho para nos ajudar aqui com o nosso Crismados em Ação. Eu acho que é isso, né? Não sei se é isso. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu, apesar de não parecer, eu sou extremamente tímido, eu estou nervoso, vocês me deixaram nervoso, né? Mas eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído para a caminhada de vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Obrigada. É isso aí.